Vamos lá, aqui eu vou falar um pouco mais sobre as dificuldades na comunicação e interação social. Como eu disse, dificuldade em iniciar e manter conversas. Às vezes fica difícil. Pessoa de nível 3, criança, jovem, senhor, não vai iniciar uma conversa. Dificilmente, tá? Outros já vão iniciar, mas não vão manter essa conversa. Eu consigo ir muito longe. Mas também tem vezes que, assim, conversar, né, já me cansou, já não quero mais conversar com ninguém também. Normal, isso aí eu acho que é normal para todo mundo. Temos essa dificuldade de iniciar e manter conversas, tá? Eu tenho uma facilidade para também, assim, às vezes iniciar conversa, porque eu estudei sobre isso. Como você começa uma conversa? Então você fala sobre o tempo, comenta sobre algo ali, com uma pessoa assim, desconhecida, ou com uma pessoa. Por aí, você começa por aí. Aí eu estudei isso aí, então eu comecei a ter mais um pouco de facilidade. Dificuldade em compreender e responder a sinais sociais, como expressões faciais e linguagem corporal. Então aquilo que eu falei lá, nós temos muita dificuldade para entender, né? A pessoa está fechada aqui. Bom, ela está fechada aqui. Por que está fechada? Ela está fechada porque ela não quer falar, porque ela está brava, porque ela quer dizer que ela é quem manda, ou quer dizer que ela está tranquila, ou ela está guardando o espaço dela. São várias, tem a dificuldade, tá? Então, dependendo do nível de suporte, ela não vai entender, né? Nenhuma expressão facial, vai entender muito pouco. E aí vai aumentando, tá? As dificuldades conforme o nível de suporte. Essa questão da expressão facial também é um pouco difícil, porque aí a gente tem que ficar perguntando para a pessoa: você tá bravo? Você tá brava? Ou você tá triste? O que foi? Viu? A gente já tem a dificuldade aí, a gente não sabe se tá, precisa perguntar para confirmar, né? Você tá triste. O que foi? O que você fez? Eu fiz alguma coisa? Eu falei alguma coisa? Entendeu? Olha a dificuldade. Todo ser humano tem essa dificuldade, mas a pessoa com autismo, né, tem um pouco mais, né, dificuldade. Aí a dificuldade em entender e usar a linguagem. Dificuldade em entender e usar a linguagem. Metáforas, ironias. Nível 3 de suporte não vai entender, nível 2 de suporte não vai entender. Nível 1 entende, eu entendo muitas ironias, por conta da literatura, né? Eu também gosto de escrever, de vez em quando criar uma metáfora, né? Usar uma ironia, mas geralmente se alguém usa muita ironia pro meu lado, eu já começo a ficar com raiva da pessoa. Porque eu não, para mim, tem a ironia, mas para que ser irônico comigo? Se você vive comigo, você é meu pai, minha mãe, para que ironia? Você é meu irmão, né? Tem isso aí, tá? Pode haver atraso na fala, nível 3 de suporte, ou até nível 2. Problemas em compreender o que é dito ou expressar pensamentos e sentimentos. É difícil. As pessoas acham, né, que a pessoa com autismo, muitas vezes, não tem nem coração, viu? Usei aí uma ironia. Que a pessoa sem autismo, ela é muito, pensa só nela, muito fechada, os sentimentos, né? Mas aquela pessoa não ama, amamos. Temos saudades? Temos. Gostamos das pessoas? Gostamos. Só não vamos abraçar muito, né? Por quê? Porque na minha cabeça, né? Tá, eu tô dizendo assim, nível 1, tá? Não vamos abraçar muito como afeto, porque quando nos abraça a gente sente que é algo ruim. Então, para não fazer algo ruim para os outros, a gente evita abraçar os outros. Eu não gosto que me abracem, então eu não vou abraçar ninguém. Não tem nada a ver, né? Você pode abraçar as pessoas para demonstrar, né, os seus sentimentos. Tem uma questão também, tá? Que muitas vezes você vai ver lá a pessoa nível 3 de suporte abraçando as outras, assim, pega e abraça, né? Mas aquilo ali não é muito demonstração de afeto, é mais para a pessoa se sentir, tá? A pessoa tem muita hipossessibilidade, então ela se aperta outras pessoas, se abraça outras pessoas para poder se sentir.
Dificuldade de estabelecer relacionamentos. Pessoas podem ter dificuldade em fazer amigos, manter amizades e podem se isolar socialmente. Então, é aquela dificuldade. Eu converso com muitas pessoas, mas eu não faço mais amizade com ninguém, já faz muito tempo. Eu tenho amigos, mas eu não vou atrás desses meus amigos e não marco mais nada com meus amigos. Inclusive, eu estou fazendo um esforço para poder sair da minha vida e ir atrás dos amigos, conversar mais, tá? Mas a gente tem essa dificuldade. Quando eu era mais jovem, fazia muito mais amizades e conseguia até, né, ter muito, assim, ser bastante amigo, ter um amigo assim, a melhor amigo, tá sempre na casa dele, junto, vamos sair. Aí depois a gente vai ficando, né, mais velho, aí também tem o dia a dia, que é muito difícil para você. Por isso que às vezes é difícil a pessoa ser diagnosticada com autismo, né? A pessoa que é independente, o autista que é independente, autônomo, ele tem essa dificuldade para ser diagnosticado. Por quê? Porque hoje em dia é normal não ter mais amigos. Parece que ninguém mais quer ter amigos. Prefere ficar na minha casa, se você não for lá na minha casa, melhor ainda. Mas isso pode ser um sinal de autismo. Então nós temos, tá? A pessoa com autismo tem dificuldade para fazer amigo, né, e manter amizades. Eu tenho essas amizades, mas eu não sou tão presente na vida dessas pessoas. Esse que é o problema. Está aqui dentro do meu coração. Eu tenho um amigo da época do seminário, eu tenho amigo da época da adolescência, eu tenho amigo lá da época da infância, já não tenho contato, nem sei onde que está. Eu tenho amigo de algumas escolas por onde eu passei, fiz muitas amizades, mas cadê? De ligar, não, né? Ou mandar mensagem, oi, tudo bom? Muito difícil. E quando eu vou fazer isso, é difícil para mim. E aí fica até estranho para a pessoa lá. A pessoa fala assim, Glauber, será que ele tem, né? Muitas pessoas não sabem que eu tenho autismo. Então não fica algo assim meio estranho, ele foi que ele tá mandando mensagem. Dificuldade em estabelecer relacionamentos, tá? Já falei, né? Manter amizade e se isolar socialmente. Então, a pessoa com autismo, ela prefere se isolar, tá? Mas ela sente solidão. Ela sente tristeza por ser só. Então, por isso que é bom a pessoa com autismo sempre ter alguém. Antes de eu me casar, eu me sentia muito só. Aí eu casei e agora eu não me sinto tão só. Agora eu sinto aquele que falam assim, acho que é a solitude, que você pode saborear, ficar sozinho. Mas ficar sozinho não é muito bom. Eu estou caminhando para trabalhar, eu quero trabalhar em casa, vendendo meus cursos, dando aula na internet de filosofia, né? Eu sou formado em filosofia, letras, em pedagogia, né? Tem a pós-educação especial inclusiva, né? E o curso de aplicador, né, da terapia ABA. Então, eu posso ficar aqui em casa ensinando, né? Para mim é melhor, eu não vou sair para o trânsito, onde há milhares de estímulos sensoriais, algo imprevisível. Aí tem a escola tem muito barulho, tem sempre aquelas personagens, aquelas pessoas, onde você tem que saber lidar com cada pessoa. Dentro da sala de aula você tem que ter muita empatia. Dentro da escola você tem que ter muita empatia, né? Você tem que entender muito, é um turbilhão, então isso me cansa mesmo, então eu prefiro ficar sozinho. Mas eu não posso, né, né, eu só trabalhando em casa, já ganhando dinheiro em casa, eu tenho que arrumar algumas coisas para fazer também. Não pode se isolar muito, não é legal, tá bom? Então, nessa aula já deu os 10 minutos, vamos para a próxima aula. Tchau, tchau.